Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. Agora são 17 horas 43 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber o vídeo sempre de forma rápida. Usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvida, sugestão, é sempre muito importante, muito bom isso, porque essas dúvidas trazem conteúdo aqui para o canal e também essas dúvidas fazem com que outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas tenham suas dúvidas sanadas, porque eu sempre trago as dúvidas aqui para o vídeo. O fato de vocês comentarem e curtirem também é muito importante, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse canal é um canal educacional e indique para outras pessoas, porque o YouTube só entende, né, o algoritmo, a máquina do YouTube só funciona através de engajamento. Então, se você só assiste, não curte, não comenta nada, o YouTube muitas vezes despreza isso. Eu também vejo que muita gente assiste e não deixa o like. Então já começa agora, já coloca o like ali, é só clicar, não cai o dedo. Então, isso é muito bom. Beleza? Aqui no canto da tela tem o link do grupo do Telegram. Então, o link não, é o QR Code do grupo do Telegram. Então, quem estiver assistindo pelo computador, TV ou qualquer outro objeto eletrônico que não seja o seu próprio smartphone, abre o telefone, escaneia o código aí do QR Code, já vai direto lá para o grupo do Telegram. Então, entra no grupo, é muito importante, porque é um grupo, não é um canal. Qual é a diferença? O grupo todo mundo pode falar, todo mundo é permitido falar, então o pessoal fala durante o pregão, que é o mais importante. Então surgem oportunidades, surgem ideias, surgem alguns contam a sua estratégia, outros falam de outra coisa, mas sempre relacionado a mercado financeiro. Todo mundo ensina, todo mundo aprende, muita dúvida é colocado lá, muita dúvida é respondido lá. Beleza? Então entre no grupo, é de graça, é liberado, é só entrar e o pessoal só fala de mercado. Então não tem aqueles monte de emoji, monte de meme, monte de coisa, não. É só mercado financeiro o tempo todo. Perfeito? Se você está assistindo pelo celular, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo, tem também mais dois links, que é a planilha de controle de operações e uma planilha que calcula FR automaticamente. Beleza? Então vamos ao que interessa. Deixa eu mudar minha tela aqui. Vamos começar pelo milho, vou botar no CCM Foot. Aqui, deixa eu colocar um gráfico diário, vamos botar um gráfico semanal para começar, já que nós estamos terminando a semana, né? Amanhã é feriado, então feriadão, apesar de ter todo aquele rolo lá em São Paulo, antecipar feriado e tudo mais, mas amanhã é feriado. Bom, o Ibovespa nesse momento ainda não fechou, mas está lá no aftermarket, caindo 1,18, dólar subindo 1,52, café caindo 1,74, o ouro subindo 1,79, milho subiu hoje 0,98, a soja caiu 2,24 e o boi subiu 0,61. Os juros nossos subindo 1,74, lá os juros DI de 2025. Beleza? Então temos bolsa caindo, dólar subindo e juros subindo. Lá fora aqui a bolsa lá, né, o mini S&P subindo. Nós estamos meio que na contramão do mundo, está todo mundo subindo e nós estamos caindo. Aqui é só algumas ações que eu estava de olho. Beleza? Começando pelo milho, olha como é que fechou esse gráfico semanal, basicamente na máxima, seguindo aqui na tendência. Então, como confirmado, esse movimento foi só uma bandeira de alta, ou seja, uma correçãozinha aqui, perfeito, que é uma média móvel de 20. Então esse movimento aqui rompeu e está lá em cima. O que é importante agora? Deixa eu botar até no aftermarket aqui. Eu vou marcar esse topo aqui, tá? E é muito importante que semana que vem, deixa eu botar no gráfico diário, é muito importante que semana que vem essa região aqui dê continuidade, ou seja, que o mercado ande. Não é interessante semana que vem, né, ou quando o mercado abrir de novo, começar a cair e ninguém comprar aqui acima de 97,94. Lá em 98 a gente viu que tinha uma resistência muito grande. Então tinha bastante contrato de venda lá nos R$98 do milho, ou seja, quase R$100. Então tá com cara de quem vai chegar a R$100, né? Então é bem provável. Como eu já havia falado aqui atrás,
é muito improvável que depois que ele chega na região dos 90, ele não bata os R$ 100. É meio que quase que uma regra isso. É psicológico do pessoal é tentar empurrar os R$ 100. Se vai passar de R$ 100, bom, aí é outra história. Lá é uma resistência, com certeza vai ser uma resistência forte. Se passar direto, eu até me surpreenderia. Então, independente de quem entrou na posição, quem vai entrar na posição, algo do tipo, fique de olho na região lá dos R$ 100. Não precisa ser 100 pontos, 100, né, ponto 000. Aquela região, próximo, 99 ponto alguma coisa, ali naquela região, toma um certo cuidado. Beleza? Mas a tendência de alta, eu não entrei no milho. Tá? Ontem ele fez esse candle forte subindo aqui de 3 pontos. Tá? E fechou aqui na máxima. Por que eu não entrei ontem? Porque ele ainda estava dentro da lateralização e fechou na máxima. Isso aqui poderia ser um movimento de... Hoje, por exemplo, ele subir um pouco, fazer um pavio e cair. E eu estar comprado aqui no topo e ele ter tempo, né? Ter espaço para cair aqui 5, 6 pontos para baixo. Eu não ia ficar faceiro com isso. Então eu resolvi não comprar. Porém, agora já ficou interessante. Ele está fechando o dia lá em cima. Então, a partir de... Hoje eu não me posicionei. Então, a partir do próximo pregão, eu já posso pensar em me posicionar. Então, eu vou marcar bem essa região aqui, ó, dos 96,40, 96,50. Olha, tem um volume grande aqui, nessa região aqui dos 97. Então, eu vou marcar bem essa região. Ele está fazendo uma espécie de topo duplo aqui, ó, mas não acionou. Então, eu vou marcar essa região. Pode ser essa região aqui também, como uma região de suporte. E aí eu vou ver o que o milho faz. Se ele vir aqui e começar a encontrar um suporte aqui, eu posso comprar aqui porque o meu stop fica barato. Se ele cair aqui na média, eu posso comprar aqui na média porque o meu stop também fica barato em relação ao diário, né? Fica mais para baixo. Ou então ele pode ainda corrigir, cair até aqui embaixo, ou cair aqui nesse topo, eu comprar aqui em 96,50, acreditando que o milho vá fazer um pivôzinho e subir. Se ele abrir subindo já no próximo pregão, eu posso considerar, se ele fechar assim agora, né? Eu posso considerar que isso aqui, por exemplo, ó, é uma espécie de uma bandeira de alta. Então, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. A gente pode imaginar esse movimento aqui como uma bandeira que está subindo e esse pequenininho uma bandeira desse candle 6. Então, é uma bandeira dentro de uma bandeira. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. Ó. Do candle 2 ao candle 5 seria uma bandeira de alta que faz parte desse movimento que começa aqui nesse candle 5. Então ele veio um mastro, uma bandeirinha, rompeu. Aí fez um mastro de novo, fez uma bandeirinha, pode ser que rompa aqui. Então é interessante me posicionar talvez nesse rompimento aqui. Se ele confirmar e romper. Fizer um candle branco, tipo esse aqui que fez aqui, eu posso comprar e botar um stop aqui atrás desse candle 6 ou atrás desse candle 5 e tentar fazer 2 vezes esse lucro para cima. Beleza? Gráfico de 60 minutos, isso aqui obviamente vai ser o contrato CCMK, né? A mesma coisa. Então vou ficar de olho nisso aqui, porque se ele fizer isso, ele confirma esse rompimento. Eu não comprei hoje, por quê? Porque ele poderia simplesmente fazer um pavio e voltar. Eu prefiro mais um candle. Eu gosto que ele rompa e faça mais um candle. E aí eu compro depois, ou vendo se for para baixo e tudo mais. Por quê? Porque eu gosto desse tipo de momento. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui foi um rompimento. Na época aqui isso aqui era a máxima. Não tinha nenhuma máxima antes. Ele subiu, fechou lá em cima. Quem comprou aqui, subiu, fez um pavio e voltou e fechou na mínima. Aí depois chegou a recuperar, mas eu garanto que muita gente se assustou aqui atrás e acabou sendo estopado. Por isso que eu sempre prefiro mais um candle. E quem entrou nesse candle aqui, já entrou um pouco mais tranquilo, ainda assim pode ter sido estopado, mas o milho acabou desenvolvendo. Ele fez uma lateralidade chata aqui, mas acabou desenvolvendo. Então por isso que muitas vezes eu espero mais um candle, porque o candle só é importante quando fecha. Estamos no gráfico diário, o candle só é importante às 18 horas, né? 17 horas, aqui sem contar o after. Desculpa, 16, 17 é bom, 16 e 30. Então o candle só é importante próximo a esse horário. Por quê? Pode acontecer nos últimos minutos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pegou uma ordem de compra no boi. Olha aqui, eu nem lembrava. Estou com uma ordem de compra no boi aqui. Ó, no leilão quase. Deixa eu ver quanto é que ele está batendo o boi aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Vamos fazer uma operação ao vivo aqui.
Não tô afim de ficar posicionado. Tem muito volume. Feriado. Eu vou encerrar essa posição. Deixa eu ver o spread. Eu estou comprado em 311,50. Se eu sair, essa ordem aqui eu deixei aqui faz tempo, pelo jeito que pulou. Vai entrar em leilão já, então eu vou sair dessa operação. Sair no mesmo lugar. Não estou a fim de ficar posicionado nele. Apesar de que parece até um movimento interessante, né? Comprar aqui, porque ele está lá no topo, mas eu vou esperar ver se semana que vem ele vai romper para cima. Eu posso comprar o rompimento desse candle, ou se vir para baixo eu espero mais um pouco. Por que eu falo isso? Porque tem um volume considerável. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu abrir nessa plataforma aqui. Tem um volume considerável aqui, ó, nos 311, bem onde estava o preço. Ó. Então, se essa turma aqui resolver empurrar para baixo mais um pouco, eu ia fechar a semana, né? Fechar o dia, tá? Quase no horário de leilão. Praticamente no 0 a 0, ou na mínima, virar o feriadão posicionado, então pode acontecer de ter uma certa resistência nesse 312 aqui e segunda-feira me dar uma paulada para baixo. Então, prefiro ficar de fora. Beleza? Bom, vamos voltar para o milho, que é o que interessa. CCMK aqui. Então, assim, eu prefiro ficar posicionado. Melhor, desculpa, eu prefiro esperar mais um dia, né, em relação a esse candle aqui. Então, eu esperei esse dia de hoje, aí vamos ver. Se semana que vem ele andar e for embora, eu entro no milho e tá tudo certo. Se cair e depois fizer um movimento para cima, melhor ainda. Eu entro talvez com a posição maior. Beleza? Então, milho, tendência de alta, fechando a semana na máxima, um bom movimento de compra aqui. Parece que vai chegar nos R$100. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui, ó. Se a gente pegar aqui no gráfico semanal, um 2 para 1 dele daria lá em R$106. Então, se atentem a isso. Atentem ao tamanho do risco da posição e não esquece que os R$100 é uma chance grande de briga. Se eu pegar aqui e pegar o gráfico diário, o gráfico diário era aqui, ó. Esse aqui, o candle da semana foi basicamente o tamanho do candle de ontem, porque a semana toda ficou de lado, então é a mesma coisa. É o mesmo risco e o mesmo alvo, 106,73. Então, fiquem de olho nisso. Beleza? Deixa eu olhar o boi agora aqui sim. BGI K21. Gráfico semanal já estopou aquele candle preto. Né? Então, fechando também, olha a força do boi, né? Fechando lá na máxima. Né? Então, fechando um candle forte, bonito aqui. Tá? Então, talvez deixe, há uma chance de deixar gap, porque já fechou acima do candle da semana passada. Esse candle preto ele rompeu o topo e deixou um gapzinho aqui, ó. Então há uma chance de semana que vem ele continuar andando para cima e fazer um movimento tipo isso aqui, ó. Ele fez um candle aqui, rompeu e o outro ele abriu e foi embora. Então ele deixou um gap aqui, ó. Então, não houve negócios entre esse candle aqui e aqui atrás. Só houve um candle aqui no meio. Isso aqui se chama gap, ou seja, não teve pavio. Tá? Quando não tem pavio, o candle abre na mínima e fecha na máxima, é sinal de muita força. E o candle fez isso nesse movimento. Foi um candle padrão no tamanho dos outros, então isso aqui não está com cara de ser um clímax, não está com cara de ser um final de movimento e está fechando na máxima, ou seja, está com cara de continuidade. Eu só não fiquei posicionado lá onde eu falei por causa daquele volume lá. Tá? Então ele está fazendo uma espécie de bandeira aqui, fez um candle de 2 pontos, está fazendo uma espécie de bandeira aqui, parece que vai continuar o movimento. Mas, dado o movimento que ele fez ontem e hoje, né, nos últimos 3 dias, 4 dias na verdade aqui, e ainda rompendo o topo, se continuar andando, eu compro aqui, basicamente no mesmo lugar, né? Eu vou comprar rompendo aqui. Tá? Se segunda-feira ele abrir aqui, não sei se segunda é feriado ou não, mas se segunda-feira abrir aqui e começar a subir, eu posso comprar ele. Se começar a cair, eu vou esperar ele fazer um candlezinho pequenininho, vou esperar fazer um movimento de tipo assim, dar uma descansada, lateralizar um pouco, e aí eu entro comprado. Por que isso? Porque eu gosto de cautela. E aí sim, dado o movimento que está aqui no gráfico semanal, a força dos candles, dado que rompeu e é recém, né, o segundo candle aqui no semanal, ele está fazendo um movimento, aparecendo um candle vendedor. Então lá no BGI FUT é o primeiro candle recém,
Então isso aqui mostra que talvez o movimento ainda vá um pouco mais longe, talvez vá de fato lá nos 320 e poucos. Então há uma chance de eu acabar entrando e aí segurar um pouco mais e ver o que o boi faz. Beleza? Tendência de alta, obviamente indiscutível, rompendo o topo. Né? Gráfico de 60 rompendo aquela lateralidadezinha que ele estava aqui, então ele rompeu aqui, chegou a voltar um pouquinho, né? E basicamente no mesmo dia hoje aqui ele voltou e ficou de lado, mas o boi ele tem feito isso várias vezes, ele sobe um pouco, anda de lado, sobe um pouco, anda de lado, aí depois caiu, andou de lado, caiu, aí andou de lado, então ele tem tido movimentos nos primeiros horários do dia e depois ele tem ficado um pouco mais calmo, então vale atenção para próximo pregão, ainda mais fechando esse after aqui negativo. Final de semana, feriado, o pessoal realizando a mão. Hoje é basicamente uma sexta-feira de um dia normal, né? Não vou ficar posicionado na Páscoa pensando no boi. Se tivesse posicionado há mais tempo, perfeito, mas entrar hoje no topo, vou esperar uma correçãozinha. Café. Café, gráfico semanal do café, o que nós vemos? Olha como é que ele fechou o gráfico semanal. Em cima da média móvel de 20 aqui, um candle forte para baixo e feio. Tá? Então, esse movimento aqui, esse topo aqui, né? Vou deixar essa linha aqui para avisar bem próxima à média. Avisou, deixa eu botar no after. Olha, o after já está abrindo lá em cima. Né? Então, esse é o problema do café. Ó. Lembra que ontem eu mostrei e falei disso aqui? Ó? Ele fez esse candle no after ontem. Ontem eu achei que ele já ia abrir aqui em cima, né? Devido àquele candlezinho que ele deixou lá nos 60 minutos. Aí ele abriu aqui embaixo. Então olha aqui a violinada que o pessoal tomou. Quem entrou comprando aqui no final do dia, enxergando aquele candle no diário lá, esse candle aqui, ó, pegou um paviozão bonito hoje e depois fechou lá embaixo na mínima. Então ele caiu aí quase 5 pontos, fechando aqui na mínima e fez um fundo duplo e no after está rompendo. Tá? Então pode ser que continue o movimento? Pode, mas teria que fazer um novo fundo um pouco mais alto para mostrar uma reversão de tendência. Eu gosto de operar a tendência, eu teria que fazer isso aqui, ó, e aí romper aqui. Aí sim, ficaria uma posição, talvez com stop aqui atrás, ficando de olho aqui, aqui e aqui. Então são possíveis movimentos aqui, possíveis regiões de briga. Beleza? Mas gráficos diário segue naquela tendênciazinha de baixa. Então ele está numa tendência de baixa aqui, lembrando que só vira tendência quando tem topos e fundos descendentes, enquanto tem topos e fundos ascendentes não é tendência de baixa. Então no gráfico diário, nesse momento, ele está operando numa tendência de baixa desde o início de março, vamos dizer assim, no final de fevereiro, início de março. Fechou março aqui negativo em relação à abertura e fechamento em 7%. Então ele teve uma queda expressiva aqui, até mais de 7%. Né? Se eu pegar aqui e aqui, ó, 9%, que hoje é abril. Não, errei. Aqui e aqui. 6,16. Aparece assim, 6,20, mais ou menos 6 e pouco. Tá? 7,5. Agora tá certo. Coisa. 5 vezes para marcar a mesma coisa, nem parece que eu fico olhando o gráfico todo dia, né? Aqui eu tava fechando na mínima, na abertura do mês e fechamento do mês. 7,45. Eu podia botar o gráfico mensal muito mais fácil, mas deu para ver. Mais ou menos 7,5. Tá, então, tá marcando aqui esse movimento aqui próximo a esse fundo. Deixa eu tirar essa linha aqui. Próximo a esse fundo aqui, ó, então pode ter aqui mais um movimento de briga. Ele não chegou a estopar esse candlezinho branco aqui, que ele tá verde, né, um turquesa, mas é branco, então ele não chegou a estopar, ele fez máxima mais alta e mínima mais alta também. Né? Então, teoricamente, apesar de ter um candle forte para baixo, ele ainda está numa região um pouquinho acima desse candle aqui. E aí, vamos ver como é que o café se comporta. O problema do café é essa, né? É essa volatilidade, é esse negócio de estar 1% de alta, daqui a pouco vira para 2% de baixa e vice-versa, e chacoalha e balança e o spread é gigantesco. Então é um pouco chato de operar café. Mas tá aí o movimento do café no gráfico semanal, fechando lá perto da média móvel de 20. No gráfico diário, de uma tendênciazinha de baixo, mas próximo a uma região de suporte.
E aí menor que isso nem compensa, no gráfico de 60 tem muito gap aqui, mas está fazendo um fundo duplo. Ainda não é um fundo duplo que ainda não rompeu aqui, mas teria que continuar, dar continuidade a esse movimento para fazer um fundo duplo de fato. Beleza? A soja, em contrapartida, ontem subiu forte, né? Chegou a subir, teve limite de alta, subiu 5%, 4,90 e poucos por cento. Hoje corrigiu um pouco. Isso é normal. Eu até esperava esse movimento no milho também, devido à força que teve ontem. O milho não foi tão forte, a soja foi mais forte. Mas, ó, lembra que eu falei lá no milho que, olha aqui, deixa eu voltar. Por que eu não comprei o rompimento de hoje? Porque ele podia estar fazendo, olha bem esse gráfico aqui, né? Deixa eu apagar um pouco dessas linhas aqui, eu tô parecendo um louco com a velocidade de linha. Deixa eu apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá. Olha aqui o jeito que esse candle fechou, olha a região que ele está, na máxima, fechou na máxima, na lateralidade e tudo mais. Aí vai na soja. Onde é que a soja fechou ontem? Na máxima e tudo mais. E fez o quê? Um paviozinho e voltou. Então quem comprou o rompimento, pegou. Um tique em cima, 2 tiques acima, pegou. E aí ele voltou um monte. Ah, mas o certo é botar stop aqui atrás? Sim, eu tenho certeza que muita gente opera stopzinho curtinho e tomou uma violinada aqui. Principalmente no milho. Na soja até não digo, mas no milho com certeza. Então por isso que eu espero mais um candle. Fez um candle forte de rompimento, fez um candle bonito, perfeito, show de bola. Eu vou esperar mais um. Ou se eu ficar o dia inteiro olhando o pregão ali, eu vou botar um tempo gráfico intradiário e vou ficar cuidando, esperando ali para ver como é que o preço se comporta, ver se ele está batendo, ver se tem mais candle branco do que candle preto, ver se tem mais força compradora do que vendedora. Então vou tentar imaginar e enxergar isso de uma forma que eu consiga pelo menos, né, minimamente, enxergar uma probabilidade um pouco maior de dar continuidade daquele movimento. Agora, em 90% das vezes, eu gosto de esperar mais um candle. Então, aqui, se virar aqui e romper esse candle para cima, né, romper esse candle preto e esse candle branco, aí beleza. Aí fica um movimento melhor, fica um movimento mais confirmado que não, realmente está forte, tentou voltar, apareceu o vendedor, mas está forte, beleza. E aí até o meu stop fica mais curto. Então por isso que eu não entrei no milho hoje. Ah, mas andou e subiu e rompeu, poderia ter ganho lá 1,2, sei lá quanto subiu. Poderia, mas eu prefiro que ele corrija um pouquinho ou até que continue subindo, me dê um stop mais curto e eu consiga, com um stop mais curto, ter duas opções. Ou eu faço uma operação mais curta, ou eu posso botar um stop mais curto, como o risco é menor, aumentar a mão, então ao invés de operar um contrato, 2 contratos, eu opero 3, 4 contratos, não tem problema nenhum com isso, e deixo andar. E aí no final das contas o que importa é a relação risco-retorno, não o perdi um ponto, ganho um ponto. O milho vai andar, seja para cima ou seja para baixo. A soja bateu no topo e está voltando, né? Então tem que ver o que ela vai fazer. Por enquanto segue dentro da lateralidade. Isso aqui pode ser só uma bandeira de alta, subiu, pode estar fazendo uma bandeira para romper para cima, então ficaria de olho interessante essa bandeira aqui, se continuar assim, ou pode simplesmente estar voltando aqui para a base da lateralidade e tudo mais, né? Fato é, a soja subindo, dando limite de alta, se não romper agora e romper para baixo, é bem provável que tenha movimento para baixo, porque mesmo saindo essa notícia, ela batendo uma alta forte aqui, ser estopada, é bem provável que os compradores desistam de comprar nessa região, espere cair mais um pouco para depois comprar. Então, tem essa questão de contexto, sempre tem o contexto. Perfeito? Então, vamos ao dólar. Gráfico semanal do dólar, fechando a semana, fazendo um candle aqui, que é um candle meio que de indecisão, um candle preto, lá no alto, então o dólar está chacoalhando bastante, está balançando bastante. Ainda ontem eu mandei até no grupo lá do Telegram um post lá do Richard Rittenban, falando que o Brasil já excedeu 100% do PIB, né? A dívida externa brasileira já alcançou 100% do PIB, então isso não é assunto para esse vídeo aqui, mas é algo de se pensar, né, de como é que isso pode impactar no mercado, como é que pode impactar na política econômica brasileira.
o risco Brasil e, consequentemente, a força da nossa moeda ou, né, como o pessoal gosta de dizer, a alta do dólar, né, ou a queda do dólar, enfim. Mas enfim, o dólar aqui, né, continua nesse movimento. Se a gente pegar o gráfico semanal desde dezembro, ele vem numa tendênciazinha de alta que sobe e desce, topos e fundos ascendentes, né? Então, aqui ele ainda está nessa região, ele fez um candle forte, comprador aqui, muito forte semana passada. Essa semana ele chacoalhou e está fechando lá em cima. Isso aqui ainda mostra que o movimento está, de certa forma, forte, mas também pode mostra um equilíbrio do mercado aqui, dado que é um candle que tem mais pavio, né, do que corpo, ou seja, é um candle de equilíbrio, um candle de indecisão. No gráfico diário, a gente vê que ele vem aqui na média móvel de 20, andando, rompe para baixo, mas ele vem se arrastando em cima da média. Ontem dormiu em cima da média, sentado em cima da média, hoje acordou sentado na média e está aqui em cima, né? Então, está fazendo um movimento aqui que, por enquanto, se olhar aqui nos últimos 2, 3 dias, é só uma correção dessa queda aqui de ontem, tá? Então, a queda do final do mês aqui. Então, é início de mês, início de contrato, renovou contrato, então tudo isso impacta. Uma coisa que é interessante fazer, peguem as datas que os contratos do dólar são renovados, ou o contrato termina, e vejam o que acontece. Eu posso fazer, vou ver se eu consigo no final de semana. Já fiz várias vezes, não vou falar agora, mas quero mostrar. Às vezes é muito comum em dia de vencimento de dólar, dia de vencimento de índice, o mercado ele fica bem direcional. Porque muitas vezes os fundos têm que renovar posições e fazer a rolagem, e aí isso faz com que muitas vezes o mercado fique direcional. Então esses dias são dias interessantes, muitas vezes, de se fazer day trade. Se a gente pegar, por exemplo, o dólar, né, e botar aqui num gráfico de 5 minutos e puxar o gráfico de ontem, o que ele fez? Ele caiu, subiu um pouquinho e um movimento forte aqui, caiu o dia inteiro. Se a gente puxar o índice e olhar o gráfico de 5 minutos, se a gente pegar o movimento de ontem, ele basicamente andou de lado. Então não fez muito. É que o índice não renovou. Mas olha aqui, hoje ele ficou fácil de operar day trade também. Então, deixa eu voltar o dólar lá. Então, eu vou ver se eu faço um vídeo desse. Eu já fiz várias vezes. De comparar o que acontece em dia de vencimento de índice, em dia de vencimento de dólar. Como é que o mercado estatisticamente se comporta. Não é sempre que vai subir, não é sempre que vai cair. Não é assim, hoje é vencimento, sempre sobe, ou hoje é vencimento, sempre cai. Não, não é uma regra. Mas estatisticamente o mercado fica mais direcional. Não sei qual lado, mas fica mais direcional. Beleza? O dólar segue na mesma, né? Segue aqui, se a gente botar um gráfico de 60, que é o gráfico que eu mais gosto de olhar do dólar, ó. Tá dentro de uma lateralização aqui, tá alto numa lateralização também, tá lá em cima, fechando hoje em alta, subiu hoje, né? Então ele tá lá em cima, mas tá fazendo uns movimentos fortes aqui, com gap e tudo mais, uma bandeirinha aqui, e tá indo, né? Um triângulo aqui, uma flama. Tá numa tendência de alta aqui. Pode vir testar essa região aqui de 5,80, ou pode lateralizar aqui um pouco e até mesmo dar uma corrigida. Ele fez aqui uma espécie de fundo duplo, rompeu aqui, então, por exemplo, quem opera 60 minutos poderia ter comprado aqui para tentar sair fora aqui, fazer 50 e poucos pontos no dólar, fez quase um candle, né? Foi o primeiro candle do dia saindo aqui em cima. Beleza? Então, esse é o dólar. O IBOV, vamos ver como é que fechou a semana e como é que começa o mês. O IBOV no semanal, fechando um gráfico, não é dos piores, mas também não é o bicho. De fato, continua nessa lateralização aqui. Então, ele segue marcando aquela região ali, né, dos 115, 116 mil pontos. Se a gente botar no gráfico diário, dá para ver aqui, ó, essa lateralização aqui tá chata pra caramba. Não sai disso. Aqui não tem tendência nenhuma. Mas dá para traçar uma linha de tendência aqui e tudo mais. Tá, mas não vejo muita relevância. Mas se tu copiar e colar ela aqui, ó, pode formar um canal lá em cima. Pode, mas mesmo assim, por mais que tenha um canal, está na metade do canal. Então, também não tem muita relevância. É só uma linha por enquanto. E aí, a gente enxerga o seguinte, aquela mesma história que eu sempre faço. O que eu faço todo dia
antes, quando eu vou olhar o mercado. Não é sempre que eu olho o mercado, não é sempre que eu opero, mas eu olho quase todo dia e opero quase todo dia. Então, o que eu vejo aqui? Ele está numa lateralidade e está alto numa lateralidade. Então, muitas vezes, se eu for fazer operações intraday, eu procuraria operar vendendo. Já falei isso aqui, falei isso ontem, falei isso anteontem. Hoje, no caso amanhã, se não tiver, não vai ser feriado, não vai ter pregão. Mas semana que vem tem que ficar de olho. Pô, aqui tem espaço para subir um pouquinho, então está mais ou menos na metade desse canal aqui, se a gente enxergar isso aqui como canal. Então está uma região chata de operar. Então aqui já foi zona de briga várias vezes. Isso aqui é um modo rompimento que a gente gosta de falar. Mas o Ibov está aqui com dificuldade, se segurando, mas com dificuldade. Está lateral e quando o mercado está lateral a gente não consegue dizer nada do que vai acontecer. Beleza? Deixa eu ver mais umas coisas rapidinho aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Eu tenho quase certeza que ninguém perguntou. Ah, terminei o vídeo rápido hoje. Coisa boa. Deixa eu olhar aqui. Não, só o Carlitos falou, né? Sou engenheiro e só sei fazer conta da calculadora também. Fiquei comprado no milho. Vamos ver, ó. Vou comprado no milho. Parabéns. Deve estar com lucro hoje. Aumentou o lucro. E essa questão ele falou das minhas folhas. Nem sei cadê, tá lá no canto. As minhas folhas de onde eu faço meus rascunhos e estudo na caneta, né? Eu pego a lapiseirinha aqui, pego uma régua e vou aqui, engenheiro, é tão engenheiro que olha minha régua. É um nível. Então, uso muito isso. Eu faço muita coisa na mão e para mim é muito mais fácil de fixar, muito mais fácil de aprender. É mais dinâmico, mais rápido eu enxergar ali no papel. Claro, abro muitas vezes o replay de mercado, fico testando estratégia, fazendo um monte de coisa. Vocês estão vendo eu operar com média móvel de 20 períodos há um bom tempo já. Isso é uma estratégia que eu venho testando já há alguns dias, não falei nada dela ainda, mas não muda muita coisa, né? Só a média móvel que muda ali, mas o modo de pensar muda um pouquinho. Isso para mim é interessante. Beleza? Então, ó, aproveita o feriado, estudem, peguem um livro bom, leiam, façam um replay de mercado, enfim, aproveitem bastante. Se não tiver, como não vai ter pregão, aproveite o final de semana, estudem, também vão curtir, vão passear. Passear não, né? Essa pandemia tá complicado, mas vão descansar um pouco e principalmente comecem a prestar atenção na questão do gerenciamento de risco. O mês está começando, então primeiro pregão do mês é recém, tem um mês inteiro pela frente para operar, então vamos com calma, beleza? Valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau.